Amém, irmãos. Graça e paz. Vamos continuar, avançando o nosso estudo das jornadas, aqui no Campinho. E hoje a gente vai continuar, com a jornada de Cádiz. Hoje o nosso assunto é com relação à jornada de Cádiz. Da vez passada a gente falou de Ezion-Geber, foi a jornada anterior, e hoje a gente vai tocar com relação a Cádiz. Então vamos lá para Números, 33, Números 33, versículo 36. Números capítulo 33, versículo 33. 36, desculpa, 33, 36. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Então essa jornada de hoje é a jornada de Cádiz, que aqui em Números 33 aqui especifica, que é na parte do deserto de Zim, E é a 33ª jornada, 33ª. A vez passada foi Ezion-Geber, 32ª, agora a gente está na 33ª jornada. Essa jornada de Cádiz, que é a jornada que nós estamos falando hoje, é uma jornada que ela se encontra, quem quiser estudar esse assunto, de Cádiz, ela fica em Números 20, do versículo 1 até o 21. Então, o texto base que toca nessa jornada de Cádiz é Números 20, do versículo 1 até o 21, que a gente vai estar lendo agora lá, Números, aqui em Números mesmo, estamos em Números 33, vamos lá para número 20. Vamos ler só o primeiro, Então essa jornada de Cádiz, ela corresponde aqui Números 20, capítulo 20, do versículo 1, e vai até o 21. A partir do versículo 22, já é a estação de Monte Or, Então, do 20, capítulo 20, do 1 até o 21 é Cádiz, e do 22 em diante, até o final do capítulo 20, é Monte Or, e o capítulo 21 até o versículo 3, 1, 2 e 3 é o Monte Or. Depois, a partir do Monte 4, que fala aqui no título da minha até, que é a serpente de bronze, já é Zalmona. Então, Números 21, a partir do 4, é Zalmona. Então, do 21 até o 3 é Hora de Gidade, Monte Or, Monte Or. E a de hoje, ela vai Números 20 até o 21. Por que eu toquei nisso? Porque, creio eu entendo que tanto essa jornada de Cádiz, que a gente vai estudar hoje, como a que a gente vai estudar a próxima, que vai vir, que é o Monte Or, elas estão bem ligadas, intimamente ligadas uma com a outra, Elas se correspondem e se complementam um pouco. Por quê? Porque vê que aqui o capítulo 20 vai acontecer duas coisas assim duas mortes, no capítulo 20. A primeira do versículo 1, a gente já vai ver a morte de Miriam, e lá no versículo, a partir do 22, que é ainda do capítulo 20, vai começar a situação da morte de Arão. Então, no versículo 1 tem a morte de Miriam, a partir do 22, que já é a outra jornada, que é do Monte Or, é a morte de Arão. Então, é bom a gente entender, tem uma questão assim que eu queria tocar com os irmãos, para a gente entender bem essa jornada realmente, porque senão vocês vão se perguntando, poxa, mas você não falou da morte de Miriam lá atrás? Pô, você já não falou da morte de Arão lá atrás, agora você está voltando para a morte de Arão, e morte de Miriam, morte de Arão, Então parece que é um assunto que a gente já passou, mas a gente ainda está avançando no assunto. Então eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui, aqui no livro de Números, 20, quando a gente vê o Números capítulo 19, que é o capítulo anterior, a gente vai ver a jornada de Mítica. Eu creio que até os irmãos, de repente, alguns se lembram alguma coisa e não. Então, a sequência de Números vem assim, capítulo 19 de Números, Mítica, capítulo 20, Cádiz,
e depois Monte Or. Mas, quando eu terminei esse capítulo de Mítica, que é o capítulo que fala daquela novilha vermelha, né? Mítica, não sei se os irmãos se lembram, é o assunto da novilha vermelha, que ela é sacrificada, que é feita ela é queimada, aquele pó dela é usado para purificação, para pecados cometidos posteriormente, né? Porque aquele pó ali ele é guardado, né? É uma provisão que nós temos em Cristo para o caminho, né? Para o percurso. O Senhor sabe que vai ter debilidade, né? O Senhor sabe que tem debilidade, então tem essa provisão nas debilidades, né? Então, tanto que fala aqui em Números 19, 9. Ó, um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada. Então ela é guardada por quê? Porque não é para usar para aquela hora, é para um tempo posterior. Para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, e é oferta pelo pecado. Então é um sacrifício que é para pecados que vão ser cometidos ainda, né? Isso daí é um tipo que está dentro do sacrifício de Cristo, né? Quem quiser ver com detalhe depois, vai lá em Mítica, de novo, a gente tem gravado isso. Outra coisa que eu queria chamar a atenção nessa jornada de Mítica é que logo aqui no início, versículo 1, 2 até o 3, até o 4. Ó, disse mais o Senhor a Moisés e Arão. O Senhor ele está falando com Moisés e com Arão. Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial, será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então a gente vê que o Senhor está falando para Moisés e para Arão, mas quem vai fazer esse sacrifício já é Eleazar, né? Não é mais Arão. Então é algo que Eleazar que vai fazer. Por quê? Porque aqui o Senhor já sabia que ia cair um juiz em Arão, né? Arão ia vir a morte de Arão, e a gente começa com a morte de Miriam, depois em Or, e no Monte Or, a de Arão. Então vamos ver aqui para a gente avançando, né? Números 20. Para a gente avançar no assunto, os irmãos depois, no decorrer do ensino, os irmãos vão entendendo melhor, que eu sei que é meio complicado, mas a gente vai chegar lá. 20, versículo 1. Ó, chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, ó, mais uma vez deserto de Zim. No mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e foi sepultada, né? Então, chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e foi sepultada. Né? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, para a gente fazer um ruminar, né, dessa estação, é que a palavra Cádiz, ela fala da santidade de Deus. O que é Cádiz? Cádiz, a palavra Cádiz, ela é traduzida por santidade, mas é a santidade de Deus mesmo, entende? Cádiz fala da santidade de Deus. Outro versículo também, para a gente estar entendendo bem essa questão de Cádiz, essa cidade de Cádiz, né? Cádiz aqui nesse texto aqui é a cidade de Cádiz. Não sei se os irmãos se lembram também, em outras jornadas anteriores, a gente tocou em Cádiz também, mas lá era Cádiz o deserto. Era o deserto de Cádiz. Então lá atrás a gente vai ver vai ser chamado de Cádiz de Barneia, que é uma parte do deserto. Então tem essa parte de Cádiz, que é a parte do deserto, que eles estavam lá atrás, e agora a gente está vendo essa estação de Cádiz, que é a cidade de Cádiz mesmo. Só que eles estão na cidade de Cádiz, mais para o lado, vamos dizer assim, da direita ali, que é para onde que fica o deserto de Zim. Porque tem para a parte do sul, deserto de Cádiz, deserto de Parã, para a parte de baixo. Né? Mais para cima, para o norte, a cidade de Cádiz,
indo para o lado direito tem o deserto de Zin. Então eles estão na cidade de Cádiz, mais ali para o deserto de Zin, mais para o lado direito. É bom os irmãos guardar, que depois a gente vai tocar também em outra jornada que eles estavam antes ali, que também vai ser bem profundo para a gente entender bem o que acontece nessas duas jornadas, de Cádiz e Monte Or, né? Onde Miriam morre e Arão morre, o sepultamento deles. Então vamos ver outro texto que vai tocar num outro nome que é dado a essa cidade de Cádiz. Essa cidade de Cádiz, na Escritura, tem um texto também que fica em Gênesis 14, que tem um outro nome dessa cidade de Cádiz também, que vai ser muito importante para a gente fazer a interpretação dessa jornada. É Gênesis 14, eu falei Êxodo, mas não, é Gênesis 14. Versículo 7? Isso aí mesmo. Gênesis 14, versículo 7. Então, esse texto aqui de Gênesis 14, do 1 até o 7, está falando da guerra dos 7 reis, naquela época de Abraão. Então, na verdade, o texto, assim, o contexto do texto não é muito interessante para a gente. O que mais vai nos interessar é esse versículo 7 aqui, que vai falar assim, que quando eles voltaram, de volta, passaram por En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Né? Então, interessante para nós aqui é essa palavra En-Mispate, que é o outro nome de Cádiz. Então, a gente vê aqui, né, que eles voltando, esses reis, né, naquela guerra que estava tendo ali, eles passaram em En-Mispate, que é Cádiz. Então, é o mesmo lugar. Então, esse mesmo lugar que eles estão lá agora, que estão chamando de cidade de Cádiz, né, o Cádiz, nessa época aqui de Abraão, essa mesma cidade ela tinha o nome de En-Mispate, que significa, essa palavra de En-Mispate, né, significa fonte de juízo. Né? Então, Cádiz significa santidade de Deus e En-Mispate significa juízo, né? Fonte de juízo. Então, é bem assim significativo isso, porque quando você se fala da santidade de Deus, por conta da santidade de Deus, que é onde é aplicado o juízo de Deus. Então, Cádiz, ela é uma jornada onde você vai encontrar, né, o servo de Deus, ele vai encontrar com a santidade de Deus. Então, a gente já começa falando assim, então é um local que você encontra com a santidade de Deus. E quando você se encontra com a santidade de Deus, se houver pecado que não foi tratado, né, o assunto é justamente isso aqui, foi pecado que não foi tratado, vai haver juízo. O Senhor ele não vai passar a mão pela cabeça, né? Então o Senhor ele vai aplicar o juízo dele. Por isso que aqui vai morrer Miriam e depois vai morrer Arão, lá no Monte Or. Então Miriam, a questão da Miriam aqui, a gente já vai ver lá em Números 12, né? Números 12, que é outra jornada. Essa jornada em Números 12 é a jornada de Azerote. Falaram Miriam, versículo 1, falaram Miriam e Arão contra Moisés. Então a gente vê aqui que está Miriam e Moisés, né? Por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, Miriam e Arão, né? Então Arão também estava no meio aqui, ó, Miriam e Arão. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Só que eles falaram isso e o Senhor ouviu. Depois vai ver aqui, não. E o Senhor ouviu. Então o Senhor ouviu que eles estavam falando da autoridade delegada dele, né? O Senhor, quando ele delega autoridade, aquela pessoa ali, ela é uma representação de Deus aqui na terra. Então Arão, Miriam e Arão tinham falado da autoridade delegada do Senhor. Então o Senhor ouviu e o Senhor vem logo ter com eles. Porque estava falando do próprio Senhor. Então, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam,
vós três sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer. Ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Então, a gente sabe ali que na coisa Miriam, ela se encontra leprosa, né? Então, essa é a jornada de Azerote, né? Então, agora eles vão caminhar, vão continuar caminhando. Então, aqui em Números 20, que é essa jornada de Cádiz, né? Vai ser aplicado o juízo em Miriam. Então, o Senhor ele vem caminhando com Miriam, o Senhor vem caminhando com Miriam, vem caminhando com Miriam, só que agora aqui em Cádiz é o lugar onde o Senhor ele vai aplicar o juízo dele com relação a esses pecados. Então, Cádiz é uma jornada muito séria, porque normalmente a gente pensa assim, né? Poxa, o Senhor é misericordioso, o Senhor perdoa os pecados, as misericórdias do Senhor duram de geração em geração. E a gente vem logo aqui antes de Mítica, né? Que está falando das misericórdias do Senhor ali na novilha, ali uma provisão para as nossas debilidades, né? E realmente o Senhor as misericórdias do Senhor não têm fim, entende? Mas chega uma hora que o Senhor aplica o juízo, né? Então esse é o sentido. Não sei se os irmãos se lembram também na jornada, deixa eu ver aqui em Números 33, Asmona, né? Eu acho que foi a jornada de Asmona, que vem depois de Mítica, que ela já está oculta. Né? A gente vê que vem aqui em Números 33, 28, partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Depois de Mítica vem Asmona. Só que aqui em Números 20, depois de Mítica, vem Cádiz. Então, essa jornada de Asmona até Ezion-Geber, não sei se os irmãos se lembram, que lá atrás, quando eu comecei a tocar nesse assunto, essas jornadas, elas estão todas ocultas, escondidas, né? Então, a jornada desde Asmona até Ezion-Geber são jornadas que elas estão ocultas, e elas estão ocultas em quê? Nesse assunto da transição geracional. Né? Então, aquela geração velha ali, antiga, ela é reprovada, e o Senhor agora vai tratar com aquela geração ali antiga, velha, e a nova geração vai ser a geração que vai entrar na Terra Prometida, ou seja, na plenitude de Cristo. Né? Esse juízo, ele começa a ser aplicado à velha geração, não sei também se os irmãos se lembram, lá em Ritma. Então, ali o assunto todo, ele começa ali em Ritma. Porque, se vocês se lembrarem, quando a gente vai tocar nessa jornada de Ritma, eles estão ali, justamente nessa jornada de Ritma, que eles estão no deserto de Cádiz. Então, agora eles estão quase na mesma posição ali, estão no outro ponto, né, na cidade de Cádiz, mais para o lado do deserto de Zin. Mas é mais ou menos no mesmo ponto que eles estão. Então, ali, a partir de Ritma, eles já tinham, né, uma palavra de Deus para eles entrarem na terra. Né? Entrai na terra que o vosso Deus vos dá. E aí eles no coração deles, por conta da incredulidade deles, eles levantam os 12 espias, né, para espiar a terra por conta da incredulidade. Né, só vem aprovados de lá Josué e Caleb, os 10 vêm difamando a terra. Né, então, não sei se os irmãos se lembram também o que significa Ritma, né? Ritma significa retama, que é o resto do deserto. Ou seja, esse resto do deserto são aqueles cadáveres que vão ficando prostrados no deserto, vão ficando reprovados. Então, ali, a partir de Ritma, o Senhor começa a fazer isso, começa a morrer gente, começa a ficar gente pelo meio do caminho, o Senhor começa a aplicar juízo. Lembrando, irmão, estão no deserto de Cádiz.
Santidade de Deus. É o mesmo ponto que eles foram reprovados ali. Então, o primeiro assunto de ritmo ali, eles ficam reprovados porque eles, por conta da incredulidade e desobediência, não é isso? Esse é o assunto de ritmo. Aí eles vão começar a ser o resto do deserto. Depois vem Rimon Pérez. Aí, em Rimon Pérez, eles vão ficar reprovados por conta da presunção, que o Senhor tinha falado para eles já que era para eles voltar, caminho do Mar Vermelho, era para eles descer, tomar outro caminho. E eles agora falam, o Senhor vai falar assim, ó, eu jurei na minha ira que eles não entrarão na terra. O Senhor tinha falado isso, não tinha falado? Jurei na minha ira que vocês não... Mas quando a gente vai analisar isso, o que o Senhor estava falando para eles? Olha, dessa forma aí que vocês estão, eu juro que vocês não vão entrar. Ou seja, com incredulidade não entra. Então você fala, eu estou jurando para vocês na minha ira. Com incredulidade e desobediência, não entra, não tem como. Isso é o assunto de ritmo, é a reprovação de ritmo. Quando chega em Rimon Pérez, eles falam, rapaz, pecamos contra o Senhor. Vamos entrar na terra que o Senhor nos deu, mas o Senhor já tinha dado outra palavra, que era para eles voltar. Aí eles vão lá, vão tomar uma surra lá, não é isso? Reprovados de novo, por conta da... Oi? Presunção. Ou seja, a presunção ali é mais ou menos assim, uma forma de, não, nós vamos entrar assim e vamos entrar na carne. Quando o Senhor fala para eles, na incredulidade, você entra por fé você entra, mas com incredulidade e desobediência não, e nem na carne, no natural você não entra. Esse é o sentido da reprovação de Rimon Pérez. Eles falaram, eles queriam ir sem Deus. Sem Deus, vamos entrar, não, era algo da carne deles. Aí foram lá e tomaram uma surra. Né? Uma surra, ali, vamos falar assim, de principado e potestade, né? Algo espiritual ali. Eles foram prejudicados ali em Rimon Pérez. Aí ali eles vão descer e vão começar as voltas. Né? Vão começar as voltas. E nessas voltas ali, o Senhor começa a tratar a alegoria também, que o Senhor está tratando com a carne, com o homem caído, com o velho homem, né? E o Senhor, ele está ali fazendo o novo homem aparecer, porque é o novo homem que vai entrar na terra. É o novo homem, com o novo homem que é aquele que caminha por fé, que caminha no Espírito, né? Esse que vai entrar na terra, na plenitude de Cristo. Assim pode entrar. Mas na incredulidade e presunção, não entra. Não tem como. Né? Então a gente vê esse assunto das voltas. Né? Então ali eles começam a dar a volta. E eu toquei também nessa questão de Arão, voltando no assunto de Arão, teve uma jornada lá em Deuteronômio 10, quando a gente estuda Mocerote, a jornada de Mocerote toca no assunto de Arão também, que Deus ele teve uma misericórdia de Arão. Essa misericórdia que Deus tem de Arão é porque a gente vê que a gente, depois de Mítica, passa para Cádiz. Já era para Arão ter morrido ali. Então agora Deus vai ter misericórdia de Arão e vai deixar Arão rodar aquela jornada toda ali, vai deixar ter a preparação da nova geração para depois ele aplicar o juízo em Arão. Então isso fala da misericórdia que Deus teve com Arão, porque veio Mítica, né? E a gente já vê, por isso que eu chamei a atenção de Números 19. Em Números 19, quando ele estava falando da novilha, né, que era para tratar com pecados que ainda ia acontecer, ele já vai falar, ó, quem vai fazer isso aí vai ser Eleazar, porque Arão já estava reprovado. O Senhor já sabia que Arão não ia avançar. Então Eleazar vai fazer esse serviço aí. Falou com Arão e com Moisés. Né? Então esse capítulo 20, a gente vai ver reprovação, né, realmente de Moisés e Arão. Né? O juízo é aplicado em Miriam, por conta já daquela questão lá que a gente leu lá do capítulo 12, né, da mulher coxita, né, daquele episódio ali, e aqui o Senhor vai tratar com Miriam, e com Arão, o Senhor ele vai deixar Arão daquela volta toda, a nova geração ser preparada, no Monte Or, a gente vai ver lá que Arão vai ser despido das suas vestes, e Eleazar vai ser vestido com as vestes dele, né? Então, aí vai vir o juízo, ele vai ser a frase que ele junta, né, que Arão vai se juntar ao seu povo, né? Ou seja, com aqueles que já morreu da descendência deles, né, anterior.
Então eles dão essa volta, né, até Cádiz. Agora eles voltam para esse mesmo ponto que eles estavam ali em Ritma. E agora, quando a gente vê em hora agora, a gente vai ver que a situação deles vai mudar. Depois do juízo, a situação vai ser outra. Né? O Senhor vai mudar, porque já é uma outra, eles vão estar numa outra condição, né, com a nova geração já. Já é a questão da nova geração. Então agora estão chegando nessa questão de Cádiz de novo, né? Do juízo de Deus. Vou voltar aqui para Números 20, né? Então, outras coisas que acontecem aqui em Cádiz é outra coisa que também aconteceu em Refidim, né? Outra jornada que vai acontecer a mesma coisa. Em Refidim, eles sentiram sede e não tinha água para beber. Não sei se os irmãos se lembram. E a água era a rocha que foi ferida lá da tipologia de Cristo, né? A rocha que os seguia era Cristo. Está lá em 1 Coríntios 10, né? E ali jorrou a água, ali eles saciaram, e a água ali era um tipo do Espírito Santo, né? E agora vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá em Refidim, vai acontecer aqui em Cádiz de novo. Vamos ler aqui para a gente entender então, a partir do versículo 2, né? Então a gente já viu aqui a questão de Miriam, né, que foi aplicado o juízo com ela. Versículo 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do deserto do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Então a gente vê outra coisa interessante que acontece aqui, que em todas essas jornadas o povo, eles não estavam falando mais nada. Agora aqui em Cádiz, o povo volta a falar. O povo está falando, voltou a falar e voltou a murmurar. E Moisés e Arão, a liderança também volta a falar, né? E eles são reprovados aqui justamente pela fala deles. Não, então a gente vê aqui que o povo, desde Refidim, já vinha sendo aplicado juízo, muitos deles já tinham ficado prostrados no deserto, né? Cadáveres de muitos deles já tinham ficado no deserto, e mesmo assim eles não tinham aprendido a lição. E agora volta uma outra estação e eles voltam a cometer o mesmo erro. Às vezes parece que aconteceu uma experiência que o povo aprende, né? Mas mais para frente acontece a mesma coisa e o povo tropeça naquele mesmo assunto. Então aqui está acontecendo outra coisa que já tinha acontecido antes. Só que a situação aqui é diferente, né? Porque a rocha ela já tinha sido ferida. Não precisava ferir a rocha de novo. Cristo ele morreu uma única vez. Não precisa crucificar Cristo de novo. Por isso que agora ele não tinha que ferir a rocha. Ele só tinha que falar a rocha. Né? Então, o assunto aqui é mais ou menos. Você tem provisão de Cristo para a sua caminhada. Você tem misericórdia de Deus. Mas quando você fica, não, eu vou pecando porque Deus é misericordioso, é como se você estivesse colocando Cristo para ser crucificado de novo. O sangue de Cristo não valeu de nada. Bota ele para morrer de novo ali no meu lugar, mais ou menos isso. Entende? Você fere a rocha novamente. Você não considera o que Cristo fez, você não está tendo uma caminhada de fé. E esse é Cádiz. O Senhor vai aplicar o juízo. Tem até um texto em Hebreus que fala disso, né? Porque isso existe, né? Então Deus é misericordioso, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Temos um advogado, né? Um sumo sacerdote, né? Que intercede por nós no céu. Verdade. Mas chega uma hora que quando a gente se depara com a santidade de Deus,
né, o Senhor ele vai aplicar o juízo dele. E isso é misericórdia de Deus também. Isso também é misericórdia de Deus. Porque o Senhor, ele corrige a tantos quanto ele ama. Isso é amor de Deus, né? Ele corrige os seus para que não sejam condenados com o mundo. Então isso aqui é amor de Deus, né? É algo que é por conta do amor de Deus mesmo. Versículo 7, né? 27. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão. Não, 6. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Né? Então aqui até que a atitude deles está correta, foram buscar no Senhor. Né? Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Até aí tudo bem. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhes disse: ouve agora, ó rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Vê a misericórdia do Senhor, né? A rocha ainda jorrou a água ainda. Misericórdia de Deus mesmo. Então, aqui, quando a gente vê aqui, né, Moisés, ele chega aqui, quando ele fala, ouve agora, ó rebeldes. O Senhor não tinha chamado o povo de rebelde, e nem o Senhor estava irado com o povo. Então, Arão, ele se ira ali com o povo. E como eu estava falando antes, né, todo aquele que Deus delega autoridade, né, é uma representação, é representatividade da autoridade de Deus, pelo encabeçamento. Né? Que aqueles que estão encabeçados, estão cheios do Espírito, eles estão representando de Deus. Por isso que fala que nós somos embaixadores de Cristo, né? E quando nós falamos, é como se Deus mesmo falasse através de nós, porque você está representando o Senhor. Mas quando você representa Ele de uma forma inadequada, você expressa o que Deus não está querendo expressar, você age incorretamente, o povo pode pensar que Deus é de uma forma diferente, que Deus não é. Então Deus ele se manifesta. Opa, espera aí, não sou assim não. Não é isso que eu falei, porque Deus não está virado. Então Moisés aqui estava representando um Deus irado. E ferindo a rocha novamente. É como se Moisés falasse assim, rapaz, o sacrifício do cordeiro que teve lá, né, que outra tipologia da rocha ferida é o cordeiro que foi sacrificado, não é isso? O cordeiro foi sacrificado, é a tipologia de Cristo sendo crucificado. A rocha ferida também, a mesma tipo, aspecto diferente, né? Mas a mesma tipologia. Então é como se Moisés estivesse falando assim, poxa, não foi suficiente o sacrifício do cordeiro, nem ferir a rocha, eu vou ter que ferir ela de novo, porque rebeldes, porque então isso também se voltou como incredulidade de Moisés. Foi uma atitude de incredulidade. Ele não creu no Senhor. Moisés não creu. A gente vê que ele não creu assim, 12. 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão. Não é esse não. Porque não creste em mim. Não, é o 10. Ele fala, ouve agora, ó rebeldes, agora essa segunda frase. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Ele está fazendo uma pergunta meio duvidosa. Porventura, será? Ele está mais ou menos, será que vai sair água dessa rocha mesmo? Quer dizer, ele estava incrédulo, Moisés. Aí vai chegar nesse 12 aí que o Gabriel falou, que também fala disso, né? Versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não creste em mim, não creste em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles.
porque Cádiz é o lugar da santidade de Deus. E ele não, né? Não creste para santificar Deus, né? Então agora ele não vai entrar. Porque a incredulidade de Moisés aqui é bem interessante. Se eu estava estudando isso, estava prestando atenção, eu falei, rapaz, mas Moisés, incredulidade de Moisés, mas Moisés está lá nos heróis da fé. Mas Moisés foi incrédulo aqui, e agora Moisés ele não vai poder conduzir o povo para entrar na terra. Aí eu fui meditar nisso, né? Falei, rapaz, que interessante. Moisés é o herói da fé. Ele é um herói da fé, teve muita fé. Mas ele foi reprovado porque ele não creu que ele poderia conduzir o povo para entrar na terra. A incredulidade foi essa. Rapaz, esse povo é muito rebelde, eu não vou ter que ferir a rocha de novo. Cristo vai ter que ser crucificado de novo para esse povo entrar na terra. A incredulidade dele foi essa. Então o Senhor falou para ele, Moisés, se nem você crê nisso, como é que você vai conduzir outros para entrar na terra? Pode ficar por aqui mesmo, Moisés. Tanto que Arão vai ficar aqui e o Senhor ainda vai continuar com Moisés. Moisés ainda continua. Ele vai morrer lá, né? Vai ver a terra, mas não vai entrar. Lá na frente o Senhor vai tratar com Moisés. Por enquanto, não. Vamos lá em Hebreus 11, para a gente ver isso aqui rapidinho. Eu falei, rapaz, Moisés incrédulo, né? Mas ele está lá nos heróis da fé, como é que é isso? Hebreus, a partir do 23, fala de Moisés, né? A gente vai ver sempre no início, pela fé. Então Moisés, ele era um herói da fé, né? Um homem de fé. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Na verdade, aqui é a fé mais dos pais, né? 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir para prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado e com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. Só até aí. Então, a gente vê que Moisés ele era um homem de fé, né? Mas nessa questão de conduzir o povo para entrar na terra, ele ficou reprovado. Ele mesmo não creu, por conta da condição do povo. Rebeldes! E representou mal o Senhor. Falou, rapaz, para esse povo, mais ou menos isso, né? Para esse povo entrar, eu vou ter que ferir a rocha de novo. Mas não era. Ficou irado, Deus não estava irado. Uma má representação do Senhor. Falei, Moisés, se você mesmo não crê que entra na terra, você não vai conduzir, não. Agora vai ser Josué, vai ser a nova geração. A tipologia também é tratando com o velho homem, né? Também tem esse lado da tipologia, né? O Velho Testamento é tipologia. O velho homem, ele não entra, tem que ser crucificado. Quem vai entrar é o novo homem, é a nova geração. Então, ele tem que tratar com aquela velha geração, né? Então, Moisés, ele ficou reprovado nessa parte, né? De conduzir o povo. Então, foi passado para Josué. Então, aqui a gente vê, né? A gente fala da santidade, falar um pouco dessa parte de Zim, né? Zim também é espinho, né? Deserto de Zim. Também fala dessa localidade de Cádiz. Cádiz, no deserto de Zim, em Mispate, né? Os 3 nomes que é dado daquela localidade. Essa parte Zim fala do espinho, né? E o espinho aqui, ele fala do juízo de Deus e da disciplina de Deus também. Primeiro, Deus ele disciplina aqueles quanto ele ama, né? Vamos ver Apocalipse 3,19. Apocalipse, capítulo 3.
versículo 19. Ó, eu repreendo e disciplino a quantos amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, olha só, eu repreendo e disciplino. Então, o Senhor está falando aqui, repreende e disciplina porque Ele ama, né? Porque é filho. Agora, olha só o conselho. Sê, pois, zeloso e arrepende. Ele está querendo algo com a disciplina. Ele está querendo zelo e arrependimento. Então, quando o Senhor ele repreende, né? Quando Ele disciplina, mas continua caminhando sem zelo e sem arrependimento, chega a hora que o Senhor ele vai tratar com o servo que Ele ama, e é por conta do amor dele. Esse encontro é Cádiz. É quando você encontra, ao mesmo tempo que você encontra com a santidade de Deus, você se encontra com o seu próprio pecado, com a sua própria condição que você não tratou. Por isso que lá em 1 Coríntios, vamos ver em 1 Coríntios... Isso a gente vai repetir depois no Or também, é Monte Or. É 11, né? É 30, a partir do 30. 1 Coríntios 11, a partir do 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e nem poucos que dormem. Olha os que dormem aqui, ó. Arão, Miriam, ficou pelo deserto, Montão. Oi? Moisés depois vai ficar pelo deserto. Aí vai falar, porque se nós julgássemos a nós mesmos, está falando para filho de Deus, não seríamos julgados. Porque você tratou com o teu pecado, se arrependeu, foi zeloso, se arrependeu ali na disciplina, né? Não seria julgado. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros, né? Mas só até o 32 mesmo, né? Então, esse é o sentido, né? Se você se julga na caminhada, você trata com a sua condição, né? Você coloca ela diante de Deus, se arrepende, você não vai ser julgado. Mas o problema é quando você vai caminhando e não vai julgando aquele pecado teu ali. Mais ou menos a situação de Miriam, Moisés e Arão, né? Representando aqui, Miriam, Arão e Moisés ainda representava a velha geração, por isso que eles tinham que morrer. Então, nesse sentido, né, da velha geração. Então, eles têm que morrer porque quem vai entrar na terra é a nova geração. A nova geração entra, o novo homem, que está representando o novo homem, da nova criação. Aqueles que andam no Espírito, aqueles que caminham por fé, é esses que vão entrar na terra, na plenitude da terra. Por isso que fala, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Como é que não entra? Com incredulidade, com presunção, na carne, fora do Espírito, não entra. Então, isso é tudo do velho homem. E a outra tipologia ali que o Senhor está tratando com o velho homem, né? Ele está preparando uma nova geração, que é o novo homem, e ele está tratando com a velha geração, tratando com a carne também, né? Vamos voltar lá para 20, números 20. Já tem quanto tempo, Fábio? Eu estou acabando já, não tem... Tá. 43. Então ainda tem um tempinho ainda. Então, esses são o primeiro santidade de Deus, né? Agora eu ia falar da disciplina, né? Está falando da disciplina. Hebreus 12, 6 e 8. Hebreus, a gente estava até lá em Hebreus. Hebreus 12. Versículo 6 e versículo 8. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se está... Agora é o 8. Li o 7, agora o 8. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo não sois bastardos. Logo sois bastardos e não filho. Então, porque o Senhor ele disciplina, né, os filhos. E a disciplina do Senhor é amor, né? Por que o Senhor disciplina? Para não ser condenado com o mundo. Por isso que o Senhor disciplina. Então, a disciplina do Senhor é amor, né? Para que nós não sejamos condenados com o mundo.
Por que ele disciplinou? Porque você mesmo não se julgou. Continuou caminhando daquele jeito ali. Tá lá o negócio, tá lá, mas não trata. O negócio tá lá, não trata. Vai chegar em Cádiz. Uma hora chega em Cádiz. O senhor, ele faz a mesma coisa que Arão, né? Ó, vou te dar a oportunidade, vai lá. Teve um rei, quando a gente falou de Arão, teve um rei que ele deu umas 15 anos, não foi? Quando a gente começou esse assunto? Eu esqueci o nome do rei agora. Não é Acabe, não. Acabe casou com a Jezabel. Ezequias, eu acho. Ezequias, eu acho que é Ezequias. Te deu umas 15 anos e falou, para tu botar a tua casa em ordem. Com Arão era o mesmo sentido, colocar as coisas em ordem. Vai avançando, vai preparando a nova geração, coloca as coisas em ordem. Ezequias. Chegou em Cádiz, tu se deparou com... Porque você está avançando. Você está avançando na jornada. Né? Você passou pelo... Né? Não é isso? Recebeu o depósito, a nova geração, né? Recebeu o depósito, aí começa aquela questão das incisões, né? Da vacilação ali de horas de idade, depois entra em Jotbatá, cheio do Espírito, aí agora você vai, depois ali de... Você, acho que é a Brona, né, que vem? Tem a Brona, que Jotbatá. Então, aí você vem a Brona, o senhor abre os tesouros do céu para você, né? Agora, Ezion-Geber, você agora vence sobre principados e potestades. Agora você está numa posição alta, você vai chegar até a santidade de Deus. Como é que você vai estar chegando até a santidade de Deus? Como é que está a sua condição para se chegar perante Deus? E olha que ainda mais, a gente não está na última não, ainda tem coisas para avançar mais. Ali o Senhor ele vai aplicar o juízo dele. Se você não tratou, né, se não foi tratado, o Senhor aplica, né? Deixa eu ver alguns exemplos dessa questão do espinho, né? 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Do 7 até o 10. Olha, eu vou ler até um pouquinho antes. Eu vou ler assim, bem interessante nessa questão do espinho, né? Aqui a gente está falando de Zin, né? Que é no deserto de Zin, é o deserto do espinho. Cádiz também é onde o Senhor coloca ele apresenta a disciplina aos servos que ele ama, e é amor também essa disciplina, né? A gente vai ver aqui no versículo 2, ó. Olha o versículo 12 e 2, 2 Coríntios 12. Ó, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Ele não fala, interessante que Paulo não fala nem que é ele, né? Mas ele está falando dele mesmo. Fala, eu conheço um homem, homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Eu não sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E era verdade isso de Paulo. Ele estava falando, e era algo que era verdadeiro, tinha acontecido mesmo. Falando, não sei se foi no corpo, se foi tal homem, não queria nem falar que era ele. Foi uma coisa tão grandiosa que ele não estava nem querendo falar que é ele para não... fui lá no terceiro céu, eu não vou nem falar isso, tem um homem aí que foi lá no terceiro céu, viu coisas inefáveis. Ele não estava nem querendo dizer que era ele, né? Mas o assunto aqui está indo por aí. Ó, de tal coisa, ao qual não é lícito, olha o 5, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Olha, eu não vou me gloriar não, hein? Eu fui lá no terceiro céu e tal, agora ele está falando. Eu não vou nem, a não ser nas minhas fraquezas, mas eu estive lá no céu, no terceiro céu, hein? Era coisa muito grandiosa para ele, que tinha acontecido com ele, né? Ó, 6. Pois se eu vier a gloriar, melhor que ele estava preocupado com isso. Se eu vier por um acaso me gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade. E era verdade mesmo. Mas abstém-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou em mim ouve.
Então ele estava, rapaz, ele foi feito uma obra tão grandiosa, ele viu coisas tão grandiosas, né, que ele ficou preocupado do que as pessoas viam nele e ouviam dele, porque eram coisas muito grandiosas mesmo. Ó, às 7. E para que não me ensoberbesse, agora olha só o motivo, ó, para que não me ensoberbesse. Com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, o Paulo recebeu tanto de Deus, teve tanta revelação de Deus, que para ele não se ensoberbecer mesmo, o Senhor colocou um espinho. Isso aí, esse é Cádiz. É o sentido de emishpat, né? Espinho. Para que ele não se ensoberbecesse. Então, o espinho estava lá na carne de Paulo. Alguns dizem que era um problema na vista, né? Na Bíblia, na Escritura não está dizendo isso, mas que era um problema na vista. Era um problema de saúde. Mas aí você vai lá em Atos, você vai ver que o suor de Paulo curava. Então, Paulo curava todo mundo, menos ele mesmo. Para ele ver que o poder não era dele. Não era algo que vinha dele. Por isso que ele tem bem claro isso, né? Quando eu li as cartas de Paulo, ele tem bem claro que são coisas que Deus fazia por intermédio dele. Não vinha de mim. Ele fala, isso não vem de mim, isso é o Senhor mesmo em mim. Ele era bem consciente disso, né? Que não era o dom não é nosso, né? Então nós temos o que nós temos, nós somos um vaso e temos um tesouro dentro de nós. Então o que é valioso é o tesouro que está dentro de nós. Nós somos o vaso de barro. E para o tesouro aparecer, o vaso tem que ser quebrado, né? Então isso aqui é o emishpat, né? É o espinho, né? Zin, deserto de Zin. Outro exemplo disso, Gênesis 32. Lá em Gênesis 32, também bem conhecido dos irmãos, esse texto. Esse aqui parece até alguém que eu conheço. Esse moço aqui. Gênesis 32, a partir do 23. Aqui está falando de Jacó, né? Da luta de Jacó, quando Jacó ele luta com o anjo, né? Ó, tomou-os, versículo 23. Vamos ver do 22. 32, 22. Gênesis 32, a partir do 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Eles passaram aquele rio ali, né? Tomou-os e fê-los passar pelo ribeiro. Todo mundo passou pelo ribeiro. Fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. Então Jacó ficou só ali no ribeiro, né? E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa, e de Jacó na luta com um homem. Disse este, deixa-me ir, porque já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Ele disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Então aqui revela que aquele homem ali que estava lutando com ele era o próprio Deus, né? Então esse aqui é a tipologia do espinho, né? Na carne. Nós, muitas das vezes, na nossa caminhada, nós estamos assim. Nós somos como, na carne, né? Como aqueles que estão lutando com Deus. Constantemente a gente está nessa luta com Deus. É a luta da nossa própria carne, do nosso próprio eu, da nossa debilidade com o próprio Senhor. Né? E o Senhor, ele chega a um ponto que ele coloca esse espinho. Né? No Paulo foi o espinho na carne, em Jacó aqui ele vai tocar na força de Jacó, que é na coxa, né? No fêmur, que é o osso mais forte do corpo humano. Né?
É aquele que dá força, né? E agora, a tipologia aqui, que Jacó agora ele perdeu a força dele natural. A partir dali, Jacó ele andava mancando. Não tinha mais a força natural. É um espinho para quebrar a força da carne. Agora, Jacó ali, ele vai caminhar aprendendo a depender de Deus. Que agora ele já não tem mais a força natural para ele contar. Ele tem que depender de Deus. Então, esse é o X da questão, né? De Cádiz, né? É você confiar na palavra que sai da boca de Deus. Né? Então, em Refidim, fere a rocha. Em Cádiz, fala a rocha. Interessante, outra coisa que me chamou a atenção também nessa questão aí, né? De falar a rocha. Olha só que interessante, irmão. Falar a rocha para que a rocha dê água, para matar a sede do povo, para o povo avançar. A gente pensa que interessante, né? Você orar ao Senhor, que Ele é a fonte das águas, né? Ele é a fonte do Espírito, né? E você orar ao Senhor, falar a rocha ali era orar. Não é isso ou não? Estou enganado. Não era orar? Não era ferir a rocha. O Senhor já tinha sido ferido para descer o Espírito Santo ser derramado ali no Pentecoste, não foi isso? Já tinha sido ferido. Então agora é orar. Orar ao Senhor para quê? Para que o Senhor encha os irmãos do Espírito, mata a sede do povo. Então, quantas vezes a gente está olhando para os irmãos, a gente está caminhando, está vendo a debilidade no meio dos irmãos? Né? Aqui a atitude do Moisés fala, rebeldes. A gente está olhando para o defeito dos irmãos, né? Rapaz, Cristo vai ter que morrer de novo, né? Rapaz, os irmãos não é assim, é assim. Normalmente tem a tendência de ver defeito, não é isso? Mas aqui a lição aqui, ó, olhou para a situação, se chega até a rocha, ora para a rocha derramar o Espírito para dar água para o povo. Que oração tremenda, né? Orar ao Senhor, buscar uma saída no Senhor para isso. Você está vendo a debilidade no meio do povo, né? Ele é a fonte da rocha, a fonte do Espírito. Aquele que tem sede, vem a mim e darei de beber, né? Tem que ir até o Senhor. Quem vier a mim, né, do seu interior fluirão rios de água viva. Falava isso do Espírito. João 7,37. Então, Jacó ali, ele começa, dali em diante, ele anda manquejando, né? Também uma questão do espinho na carne, né? Vamos voltar lá para... Eu já estou acabando já, tá, irmão? Números 20. Vamos para o último assunto, né? De Números 20. O outro... Eu vou continuar... Esse assunto, praticamente, eu vou continuar ele no Monte Or. Quando vai falar da morte de Arão. Então, algumas coisas que eu ia falar aqui que eu não vou nem tocar, vou deixar para falar quando entrar no Monte Or, que é a morte de Arão, eu volto nesse assunto de novo. Porque eu creio que tanto Cádiz como Monte Or, elas são bem... Uma depende da outra, para ficar bem claro. Vai ser mais ou menos uma continuação, né? Versículo 14 aqui, 20, Números 20, a partir do 14. É o último... É a última lição aqui de Cádiz. Enviou Moisés a Cádiz mensageiros ao rei de Edom e diz-lhe: assim diz teu irmão Israel, bem sabeis todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitávamos muito tempo, e com os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Cádiz era bem próximo de Edom ali, né? Deixa-nos passar pela tua terra. Olha o 17. Deixa-nos passar. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real. Não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. 18. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. 19.
Então os filhos de Israel lhes disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa te desejo, se não passar a pé. Outra coisa não desejo, se não passar a pé. 20. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou ele. Então esse aqui é o último assunto dessa jornada de Cádiz. A primeira é a santidade de Deus, que a gente viu, questão da santidade de Deus, Cádiz mesmo, o nome de Cádiz mesmo significa isso. Deserto de Zin, a disciplina de Deus naqueles que ele ama, que é o espinho na carne, segue disciplinado, que a gente viu também agora. O juízo de Deus ao pecado daqueles que ele ama, que a gente começou a ver isso em Miriam aqui, Depois a gente vai ver com mais detalhe isso no Monte Or, que vai falar de Arão, A gente vai ver isso aqui mais detalhado um pouquinho. E essa é a outra parte, fala da manutenção que Deus faz com o seu povo no mundo mesmo, que nós estamos no mundo, eu oro para que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, nesse João 17. Então nós estamos no mundo e estamos sujeitos ao mundo, com autoridades colocadas sobre nós que estão no mundo. E a gente tem que estar debaixo dessas autoridades. Porque toda autoridade ela foi delegada por Deus, Deus que estabeleceu. Então, essa questão aqui da santidade de Deus, do espinho na carne, é que Deus nos coloca nesse sentido, num caminho estreito mesmo, para a gente andar. E o mundo ele é contrário a nós. Não é assim? Isso aqui é essa figura aqui do mundo, que é contrária a nós. Tu vê aqui, não, eu vou lá. Você está querendo ir para a plenitude de Cristo, mas o mundo está contrário, como se você estivesse remando um barquinho contra a maré, contra a correnteza. Você quer ir, mas o mundo não quer deixar você ir, não. Não vai passar, não. Não é assim o mundo? Tanto que o Senhor fala, que as coisas que procedem do mundo não são as coisas de Deus. O mundo ele jaz no maligno. Aqui está a figura aqui de Edom, Então o Senhor coloca, quando você se coloca em santidade, numa posição correta, e você quer avançar, aqui está falando de você avançar para a plenitude de Cristo. Você vai ter coisas contrárias à sua caminhada. E o próprio Senhor te coloca nessa disciplina. A gente vai ter todo tipo de disciplina, dependendo de hoje, a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, perto de comunidade, tem até a disciplina da comunidade que você tem que estar naquela disciplina ali. Não é isso? E você tem que ficar debaixo daquela disciplina ali. Então, esse é o sentido aqui, Tá contrário a você, e você tem que se sujeitar. Tem que ser submisso, Essa é a alegoria dessa última parte, É um limite da integridade, Você tem que estar íntegro, caminhando no mundo que jaz no maligno, no mundo que é contrário a você. Então, tudo é contrário, mas dentro de tudo isso que é contrário, você tem que caminhar com integridade, observando as leis, o que tu tem que pagar imposto tem que pagar. Você não tem privilégio porque você é filho de Deus. Não, eu sou filho de Deus, sou um homem celestial, não vou pagar mais imposto, não. Eu não pago mais imposto, não, porque eu sou um homem celestial. Faz isso. Vai preso, Gabriel. Vai preso, vai... Vai ser na televisão, o pastor do Rio lá no Campinas. Preso o pastor do Campinas. Ele diz que o governo estabelecido por Deus, se você anda certinho, você tem louvor da autoridade, Senão vem a espada, E é isso aí, se andou errado, você vai ser preso. Você está ali, o caminho estreito ali, um caminho íntegro, ainda que o mundo jaz no maligno, você tem que caminhar submisso, com submissão a isso. Mas o Senhor é conosco, Nisso tudo temos o Senhor.
né? E crê na palavra do Senhor, né? Vai e entra na terra, porque é por fé. Vai lá, fala a rocha. Eu assim, observo assim, que nessa jornada, nas caminhadas, né, que o homem, desde o Éden, o principal problema do homem é ouvir a voz de Deus e obedecer. Dessa árvore não comerás, do resto comerás livremente. O homem fez tudo ao contrário, da única que não podia comer, aquela que ele comeu. Não é isso? Agora falou, entra na terra, não entrou, duvidou. Não, agora desce, agora caminho do Mar Vermelho. Poxa, vamos entrar na terra? Você tinha mandado voltar para o caminho do Mar Vermelho. Fere a rocha, fala a rocha. Foi lá e feriu. Entende? Esse é o sentido, né, também, a gente aprender a caminhar por fé no que a palavra fala. E para encerrar, né, o último sentido daqui é você aprender, ao invés de você confiar na experiência espiritual, você confiar no próprio Senhor. Uma coisa é você confiar, porque a gente vem de experiência em experiência. Você vai ter uma experiência espiritual, outra experiência com o Senhor. Chega um tempo que você está confiando nas experiências espiritual, mais do que confiar no Senhor. Por exemplo, quer ver um exemplo de confiar na experiência espiritual? Não, chama aquele irmão ali, que a oração dele é bem forte. Aquele irmão ali, porque às vezes você teve uma experiência espiritual até verdadeira. O irmão, ele orou e aconteceu. Mas você não tem que confiar na experiência espiritual, você tem que confiar no Senhor, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É você ouvir a palavra, ler a Escritura, crer no que está escrito e você caminhar conforme o que está escrito. Confiar mais no que está escrito, na boca, do que sai da boca de Deus, do que na própria experiência. Aqui tu vê que eles já tinham tido uma experiência de ferir a rocha. Agora ele vai fazer a mesma coisa. Pô, será que vai sair água agora, dessa vez? Ferir a rocha 2 vezes. Mas era para falar a rocha. Representou mal o Senhor. Foi reprovado. Estou parando por aqui, né? Da próxima vez agora vai ser Monte Or, que vai falar da morte de Arão. Né? E eu vou voltar, o assunto, eu creio que esses 2 assuntos estão bem ligados, vou voltar a falar com mais detalhes nesses assuntos. Amém?